Que maravilha receber você novamente para ouvir a palavra do Senhor, porque Deus, Ele é bom, Ele continua falando conosco, porque Ele é um Deus vivo e Ele mandou seu Filho para a cruz para morrer por nós. Ele mandou seu Filho na terra para mostrar tudo aquilo que é para nós seguirmos, para nós continuarmos essa obra que Jesus começou aqui na terra e deixou o seu Espírito para nos guiar a fazer a vontade do Senhor. Se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, seria: Jesus não obedece a sua mãe Maria, ou não obedece Maria? Talvez você vai assustar, mas por que Jesus não obedeceu Maria? E nós vamos entrar na Bíblia e vamos caminhar para entender o porquê. Porque Jesus não obedeceu Maria. E você vai entender muito claramente o porquê. Amém? O nome dessa mensagem: Jesus não obedece Maria. Eu quero ler em João 2:1 ao 5. Vai falar sobre bodas de Caná da Galileia, o casamento que Jesus foi. Está escrito assim: no terceiro dia foi realizado o casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus veio a ele e disse: eles não têm mais vinho. Mulher, que eu tenho com você? Disse ele: ainda não chegou a minha hora. Todavia, a mãe disse aos empregados: façam tudo o que ele disser a vocês. É o que está escrito, é o que eu li. Muitas pessoas esquecem das vírgulas, dos pontos, e lê a palavra com ótica humana, ao invés de deixar o Espírito Santo os revelar. Muitas pessoas até leem a Bíblia, mas com ótica humana, com conhecimento humano, não pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a grande diferença das pessoas conhecer Deus ou seguir a Deus por ótica humana, pelo ponto de vista humano. Nós temos que olhar Deus pelo Espírito Santo dele, porque hoje o Espírito de Deus que habita na terra, o Espírito Santo de Deus que habita nos cristãos. E muitos, por não ter o Espírito, eles acabam sendo enganados pela religião. Talvez até um pouco complexa essa mensagem para você. Jesus não obedece a sua mãe? Mas aqui está muito claro o que ele disse. Porque as pessoas não podem ler um versículo e não olhar onde tem uma interrogação, onde tem uma vírgula, um ponto. Porque isso muda muito o contexto da frase. Para que você entenda, eu quero ler de novo e falar onde tinha uma vírgula ou não, para que você entenda. No terceiro dia foi realizado o casamento no povoado em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, ponto. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento, ponto. Durante a festa, o vinho acabou, vírgula. E a mãe de Jesus veio a ele e disse, dois pontinhos, eles não têm mais vinho, ponto. Mulher, vírgula, mulher. Jesus está advertindo a sua mãe. Jesus está chamando a atenção de Maria. Jesus aqui estava alertando Maria. Ele disse, mulher, vírgula, que tem eu com você? Uma pergunta para ela.
advertindo e perguntando: mulher, o que eu tenho com você? Porque Maria queria que Jesus fizesse um milagre, porque não tinha mais vinho. E ele o advertiu: mulher, o que eu tenho contigo? Ele nem chamou ela de mãe, ele chamou ela de mulher, porque ela já estava fazendo algo que não era da vontade de Deus aqui. No momento, até então, no momento não. Para que você entenda: mulher, o que eu tenho com você? Disse ele: ainda não chegou a minha hora. O que Jesus estava falando com a mãe dele aqui? Não é chegada a minha hora. Eu não vim para fazer a vontade sua, Maria. Eu não vim para fazer nem a minha. E você vai entender porque está na palavra. Por isso que Jesus não obedeceu a Maria. Por isso que há uma diferença do ponto de vista humano e do ponto de vista espiritual. Essa é a grande diferença. A Bíblia, se ela não for revelada pelo Espírito para você, você nunca vai entender a Bíblia, você nunca vai conhecer Jesus, você nunca vai conhecer Deus, porque pelo ponto ótico humano, não tem como nós conhecermos Deus. Nós não conhecemos Jesus, é pelo Espírito. Por isso que quando Jesus foi batizado por João, ele levantou daquela água e veio uma pomba, significado do Espírito Santo, e pousou sobre a cabeça de Jesus. E ali ele foi cheio do Espírito Santo. Até o próprio Jesus que veio nessa terra, sem o Espírito ainda, ele nem tinha feito nem a obra dele aqui na terra. Quando ele recebeu o Espírito Santo, aí sim ele começou a obra. E ele começou sendo tentado, porque ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas pessoas não entendem, acreditam numa religião, estão cegos espiritualmente. Jesus precisa tirar as escamas como ele tirou de Paulo, que Paulo era um perseguidor de Cristo e depois tornou-se um discípulo de Cristo, um apóstolo de Cristo. E muitos, por não entender, acreditar na religião, eles acreditam que Maria estava mandando aqui Jesus e Jesus a obedeceu. Não! Mulher, que eu tenho contigo. Jesus estava advertindo ela: não é chegada a minha hora, mulher. Eu não vim aqui fazer a tua vontade. Eu quero ler para que você entenda. João 6, 38, o que ele fala? João 6, 38, para que você entenda o que Jesus veio fazer, a vontade de quem ele veio fazer, se foi a de Maria ou se foi a dele. Está muito claro na Bíblia, mas as pessoas não lêem Bíblia, não têm coragem de tirar um tempinho para conhecer Deus, conhecer a verdade, porque a palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe quem é a verdade? Jesus. A verdade não é a religião, a verdade é Cristo, aquele que morreu na cruz por você e por mim. Ele é a verdade, mas para que você conheça Jesus, você tem que ler a palavra dele, você tem que mergulhar na palavra dele, você tem que pedir o Espírito para que te revele, porque sem o Espírito, a palavra é um livro comum, a Bíblia é um livro comum, sem a revelação do Espírito. Olha o que está escrito em João 6, 38. Para que você tire todas as suas dúvidas, se Jesus veio fazer a vontade de Maria ou dele. Está escrito. João 6, 38. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não para seguir a minha própria vontade. Ele veio fazer a vontade de Maria? Ele veio fazer a vontade dele? E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos aqueles que ele me deu. Está escrito. Eu não vi, Jesus falando, eu não vim fazer a vontade, nem a minha vontade. Que está escrito também, e eu vou ler, ele falando que ele não veio fazer nem a vontade dele. Quanto mais de Maria. Maria é especial.
Maria sempre e foi e vai ser a mãe de Jesus. Ela veio fazer a vontade de Deus, por isso que ela recebeu Jesus, concebida pelo Espírito Santo, gerou o Filho de Deus e deu à luz a esse Filho, que veio para nos salvar. Mas Maria hoje, ela não permanece entre nós. Porque se você olhar para o ponto de vista humano, talvez você acredita que ela interceda por você, que ela faça algo por você. Maria já fez. Maria já deu a luz ao Filho. Maria deu luz à luz do mundo. Maria deu a luz à luz do mundo. Ela já fez a obra, a grande obra que Deus a designou. Talvez você está aí, sendo enganado pela religião, achando que Jesus fez a vontade de Maria. Não. Jesus recebeu uma ordem de Deus. Essa é a grande verdade. Porque até então ele advertiu a mãe dele, ele advertiu Maria: mulher, o que eu tenho contigo não é chegada a minha hora. E isso ele recebeu do Espírito Santo de Deus, a ordem de fazer o milagre. Ele só fez pelo Espírito, não pela vontade humana, não pela ótica humana, não pela ótica de Maria. Maria estava olhando, falando com Jesus com ótica humana, como mulher, como a mãe dele. Quantas pessoas chegam para mim dizendo para mim fazer isso, aquilo, por ótica humana, por desejo humano, por interesse até de me ajudar. Mas aí eu pergunto para Deus: é da sua vontade? Essa é a grande diferença. Muitas pessoas têm quebrado a cara na vida, escutando o ser humano e fazendo a vontade do ser humano, mesmo que ele seja para te ajudar. Nós temos que fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero ler para que você, Lucas 22, 42, para que você entenda o que Jesus disse. Lucas 22, 42, para tirar mais a sua dúvida, para quebrar essa cegueira, esse engano que a religião tem enganado as pessoas, dizendo que Jesus fez a vontade de Maria. Não, ele fez a vontade do Pai. Está escrito em João 6,38, e em Lucas 22, 42 está assim, está escrito assim: Pai, se o Senhor quiser, afaste esse cálice de mim, porém eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Jesus aqui, na hora daquela angústia de ir para a cruz, ele disse: eu não vim fazer a minha vontade. E ele disse aqui: Pai, se for da tua vontade, tira esse cálice de mim. Como ser humano aqui, porque Jesus é 100% homem, 100% Deus. E na ótica humana aqui, Jesus disse: Pai, se for da tua vontade, tira esse cálice de mim. Mas pelo Espírito. Porque ele falou pelo Espírito depois. Mas seja feita a tua vontade, a do Pai, e não a minha. Ele entendeu na hora que ele estava falando pela ótica humana, como Jesus homem, não como Cristo Salvador. Porque ele veio para ir para a cruz. Ele veio não para fazer a vontade dele. E está escrito. Eu quero ler de novo. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Ele não veio fazer a vontade sua, ou minha, ou de Maria, ou a dele, nem sequer a dele. Ele veio fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Por isso que ele foi para a cruz, porque se ele olhasse na ótica humana, aquele sofrimento que ele estava ali, de ir para a cruz, morrer na cruz crucificado, passar por aquelas chicotadas que arrancou, que via até os ossos de Jesus, de tanta chicotada que ele tomou, por amor a mim e a você, as suas transgressões. Jesus levou todas as doenças, pelas suas pisaduras, eu e você somos sarados, porque até as doenças ele levou. Mas o diabo tem tentado paralisar as pessoas,
colocando doença, colocando depressão, colocando engano, colocando a mentira, enganando as pessoas. A religião usa falsos profetas para enganar as pessoas, e as pessoas não querem ler a Bíblia, não querem conhecer a verdade. Talvez você está aí há anos dentro da religião, mas não conhece Cristo, não conhece a verdade, não conhece o Salvador, e talvez você está perdendo a sua salvação por não tirar um tempo para conhecer a verdade, para conhecer Cristo, para conhecer Jesus, para se relacionar com Ele. Tem mais um versículo que fala em João. João 6,38. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não para seguir a minha própria vontade. João 6,38 e Lucas 22, 42, ele está dizendo, eu não vim fazer a minha vontade, nem a dele. Os dois versículos, para trazer mais clareza ao seu coração. Os dois versículos, Jesus dizendo, eu não vim fazer a minha vontade, e sim a de Deus. Se você olhar Pedro, aí você vai fazer uma diferença quando as pessoas falam por vontade humana ou pelo Espírito Santo de Deus. Você vai entender Pedro, da mesma forma Jesus o perguntou. Pedro, o que eles são? Ou para os discípulos ele perguntou, o que eles dizem quem eu sou? Jesus perguntando para os discípulos, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Eu quero ler para você, para que você entenda. Marcos 8, do 27 ao 31. E você vai entender a ótica humana ou pelo Espírito Santo de Deus. Você vai entender. João 8, do 27 ao 31 ou 32. Nisso Jesus e os discípulos deixaram a Galiléia e saíram para as vilas de Cesareia, de Filipe. Enquanto caminhava, ele perguntou-lhes, quem o povo pensa que eu sou? Que estão eles dizendo a meu respeito? Alguns deles dizem que o Senhor é João Batista, responderam os discípulos. E outros dizem que ele é Elias, ou algum outro profeta antigo. Então ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou para os discípulos. Quem vocês? Porque os discípulos andavam com ele. Os discípulos conhecem o Deus Todo-Poderoso. E Jesus estava perguntando para os próprios discípulos dele ali, os 12. E vocês? Quem disse que eu sou? Quem eu sou? O eu sou. Jesus está falando com ele. Quem eu sou? Jesus está te perguntando, filho. Quem é ele para você? Quem é Jesus para você? Um homem pregado na cruz, que a religião mostra para você? Porque ele não está na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia. Ele está vivo. Você precisa conhecer Jesus, quebrar essa barreira da religiosidade. Porque aquele que não conhece Jesus, ele é um religioso. Porque o religioso não conhece Jesus, ele conhece muito da religião, menos de Jesus. Ele não conhece o Deus vivo. Ele não conhece aquele que passou na cruz e morreu por ele. Está vivo, está à direita do Pai, intercede por ele. Eu quero ler. Então ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Pedro o reconheceu, o Senhor é o Cristo. Mas Jesus ordenou-lhes que não contasse isso a ninguém. E daí em diante começou a ensinar os discípulos, dizendo, o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes, olha aí, religiosos, pelos religiosos. Os religiosos, eu acabei de falar, eles não conhecem Cristo, eles não conhecem Jesus, eles rejeitam Jesus, eles conhecem a religião, estão cheios da religiosidade, cheios do engano, porque a religião, ela engana, tá? A Bíblia é a verdade, e talvez você está há tempos aí dentro da religião, sendo enganado por falsos profetas, seja ele qual for.
falso profeta, porque não diz a verdade. Eu estou aqui para te dizer a verdade, mulher. Eu estou aqui para te dizer a verdade. Estou lendo Bíblia para você, porque você não lê a Bíblia. O Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes principais e pelos mestres da lei. Os conhecedores da lei, vivem da lei ainda. Ele será morto e depois de 3 dias ressuscitará. Ele falava sobre isso com eles, muito abertamente, de modo que Pedro levantou de um lado e chamou a sua atenção. Pedro foi chamar a atenção de Jesus, porque ele ia morrer na cruz. Antes, Pedro falou pelo Espírito: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, tu és o Cristo. Mas logo depois, com ótica humana, olha o que Pedro fez. Olha aqui. E ele falava sobre isso com eles muito abertamente, de modo que Pedro o levou a um lado e chamou a sua atenção. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro. Satanás, vá para trás de mim. Você está olhando para isso apenas de um ponto de vista humano e não de um ponto de vista de Deus. Talvez você tenha olhado Jesus de um ponto de vista humano, como Pedro, usado por Satanás. Você tem escutado muito o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito que jaz nesse mundo, está nesse mundo para enganar as pessoas, para te tirar da presença de Deus, para que você não o conheça. Como Pedro aqui, ó. Jesus disse para ele: afasta de mim, Satanás. Foi o próprio Jesus que disse, porque Pedro tinha acabado de falar pelo Espírito: tu és o Cristo. Mas segundos depois, ele falou: você não vai morrer na cruz. Ele queria impedir Jesus de ir para a cruz. Ele queria impedir o mestre de sofrer por nós ali. Era a direção de Jesus. Jesus estava rumo à cruz, morrer por mim, por você, porque se ele não morre naquela cruz, não existia eu nem você nessa terra, porque os pecados da humanidade já tinham destruído. E Deus teve que mandar o seu filho, porque Adão pecou lá atrás. Adão errou lá atrás, trouxe maldição. Todos nós nascemos debaixo da maldição, mas Cristo veio para pagar pelos nossos pecados, pagou pelos nossos pecados. Hoje somos sarados. Hoje somos filhos de Deus, aqueles que entregam sua vida para Jesus. Talvez chegou o momento, homem, talvez chegou o momento, mulher, de você entregar sua vida para Jesus, que você se relacione com Ele, que você conheça Ele, que você tenha uma vida íntegra com Ele, que você não deixe mais a religião te enganar, que você comece a ler a Bíblia, para que as pessoas, falsos profetas, não te enganem. Como Pedro aqui, ó, falando pela boca de Satanás aqui. Não, você não pode ir para a cruz. Você não pode ir para a cruz. Advertindo Jesus. Tem pessoas que estão advertindo Jesus. Para de advertir Jesus, filho. Fala pelo Espírito. Mas para falar pelo Espírito, você tem que aceitar o Filho. Você tem que aceitar o Mestre. Você tem que aceitar o Eu Sou. Aquele que morreu na cruz por você. Tira Jesus dessa cruz sua aí, ó. Ele está vivo. Ele fala. Ele está vivo. Ele ressuscitou o 3º dia. Sabemos que muitos, como Pedro, andou 3 anos com Jesus. Depois de 3 anos que ele se converteu. Quando ele viu Jesus indo para a cruz, ele o negou 3 vezes. Talvez você tenha negado Jesus quantas vezes, homem? Talvez você tenha negado Jesus, mulher, mais de 3 vezes. Mas chegou o momento de você entregar, porque a sua mente está sendo aberta, os seus olhos carnais estão sendo abertos para que você enxergue as coisas espiritualmente, para que você entenda a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia e entender ela espiritualmente, porque se o Espírito não te revelar, você está lendo um livro comum. É só pelo Espírito que você vai conhecer a palavra de Deus, que você vai se relacionar com Deus. Não deixa a religião homem, não deixa a religião mulher te enganar mais. Jesus não obedeceu Maria porque ele não veio fazer a vontade de Maria. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Jesus veio fazer a vontade de Deus. E ela foi feita e muito bem feita porque ele morreu santo. Se fez pecador
Porque ele pegou todos os seus pecados, e todos os meus pecados, e todos os pecados da humanidade. Porque ele era santo, e é santo, continua santo, porque ele é Deus. Ele é rei. Nem a morte o segurou, nem o inferno. Fez festa 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscitou por amor a você e a mim. Ele continua te amando. Ele quer que você quebre essa barreira da religiosidade, que você o conheça, que você relacione com ele. Como Pedro, depois que ele morreu e subiu ao céu, Pedro, a primeira vez que Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Jesus tem um chamado para você, homem. Jesus tem um chamado para você, mulher, que ele quer cumprir na sua vida. Mas você precisa entregar a sua vida. Você precisa consertar com ele. Pedro, 3.000 almas se converteram. A segunda mensagem de Pedro, 5.000 se converteram. É essa transformação que Jesus faz nas nossas vidas. Eu também lá atrás neguei Jesus, mas hoje estou aqui para servir a Ele, fazer não a minha vontade, mas a de Deus, a do Todo-Poderoso, a do Rei da tribo Leão de Judá, o Messias, o profeta, o grande eu sou, o conselheiro, o amigo, o Deus fiel, o justo, o consolador, o soberano, o Rei dos reis, a pedra angular, a pedra da esquina, o justo, aquele que está vivo, sentado à direita de Deus e intercede por nós. Jesus, os únicos que intercede por nós, Jesus e o Espírito Santo, mais ninguém, a não ser eu e você. Eu intercedendo por você e você por mim. Aqueles que estão vivos. Só os vivos intercedem. E Jesus está vivo. O Espírito é vivo. Eu estou vivo e você também está vivo. Nós podemos interceder um pelos outros. E Espírito Santo e Jesus intercede por todos nós. Está na Bíblia. Romanos 8. Se eu não me engano, 8. Vai ler a Bíblia, tira suas dúvidas. Deus abençoe. É essa palavra que Deus tem para você. Não olhe Jesus pela ótica humana. Olhe Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Que você vai se relacionar com Ele. Você vai viver as maiores maravilhas que Deus tem preparado por você. Já está tudo preparado. Basta você abrir seu coração e confessar aí agora. É o momento de você confessar, mulher. É o momento de você confessar Jesus, como está escrito em Romanos 10:9, se eu não me engano. Aquele que confessar com sua boca e crer com seu coração que Jesus ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Você só vai para o céu se você confessar com sua boca. Como aquele ladrão da cruz, à direita de Jesus, se arrependeu dos seus pecados ali, porque ele merecia aquela cruz, não Jesus. E ele reconheceu isso e falou: mestre, como faço para morar no céu com o Senhor? E Jesus disse: daqui a pouco você entrará na glória comigo. Chegou o momento de você se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus com a sua boca e crer com o seu coração, porque Jesus, Ele conhece o seu coração. Só Ele conhece. Eu não conheço o seu coração, mas Deus o conhece, porque Ele esquadrinha o coração do ser humano. Deus abençoe sua vida. Confesse Jesus. Pode confessar daí mesmo. Levante suas mãos. Fala com sua boca. Crê com o coração que você vai alcançar o céu. Chegou o momento. Chegou o momento. Esse é o momento para a sua vida de um acerto com Deus, de uma ligação com Deus, de uma entrega, de um posicionamento. Porque Ele te ama tanto que Ele morreu na cruz por você e por mim. Jesus te ama. E eu também. Forte abraço. Fique com Deus. Não olhe Jesus pela ótica humana. Olhe Jesus pelo Espírito.